pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, uma das organizadoras do CSX Week, e nós estamos falando com alguns dos nossos palestrantes e hoje a gente não está com nada mais, nada menos do que Cláudia Vale. Tudo bom, Cláudia? Ei, Camila, tudo bem? Prazer enorme. Obrigada pelo convite para o evento. Obrigada por estar aqui me convidando, batendo esse papo comigo. Super prazer e parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa e por estar fazendo tão bem esse desafio. Muito obrigada. Você não podia ficar de fora, uma pioneira de CX no Brasil. Nunca? Cláudia, uma pergunta que eu faço para todo mundo é: como é que você se define? E conta um pouquinho da sua jornada profissional, desde como você iniciou para chegar a essa referência que você é hoje. Bom, eu me defino como uma eterna apaixonada por CX, e isso me faz ser uma palestrante, uma consultora nesse tema, na verdade, CX, cultura centrada no cliente e experiência de funcionário. E eu comecei essa jornada tem quase 11 anos. Eu sempre conto essa história que eu trabalhava no mercado corporativo, né, e eu implantei 3 vezes sistema de CRM. E aí, na terceira vez, eu já não estava dando conta mais. Eu falava, cadê o cliente nesse tal? Eu só via plataforma, eu só via processo, mas eu não via o cliente, né? No meio desse processo todo. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, eu estava muito insatisfeita com o trabalho. E, Camila, eu joguei na internet, no Google, assim, alguma coisa em inglês, assim, como tratar bem o cliente e tudo mais. E aí começaram a aparecer várias coisas de experiência do cliente. Mas eu lembro que antes de ler, eu pensei assim, não, mas deve ser fazer experiências com o cliente, testes, né? Algumas coisas de fazer teste, experiência. E aí, isso foi em final de 2008. Aí eu comecei a ler tudo e me apaixonei. E aí eu comecei a buscar coisas aqui no Brasil e eu vi, naquela época, que não tinha nada no Brasil. Tinha algumas coisas vinculadas à qualidade e tal, mas não com o direcionamento que eu via lá fora. E aí eu falei, gente, esse negócio, quando chegar aqui no Brasil, esse negócio vai bombar. Eu quero me preparar para isso. E aí, a partir disso, eu não sei se foi em 2009, acho que foi em 2009, eu fui para fora fazer as primeiras certificações. E aí, depois disso, eu comecei a fazer certificação, entrar para associações e participar junto com outros profissionais de CX, lá dos Estados Unidos. Eu saí de uma empresa e fui tocar toda a estruturação da área de CX para a América Latina, né, numa multinacional do México para baixo. Tive a oportunidade de implantar muita coisa que eu tinha de ideia e tal, e eles deram toda a liberdade para eu poder fazer isso e tal. Até que chegou no momento, eu abri a escola antes de sair do mercado corporativo. E aí, eu comecei a receber muito convite para palestrar e tudo mais, então não estava dando conta mais de conciliar o mercado corporativo como executiva de CX e também essas saídas para palestra e tal, não sei o quê. E aí eu tive que tomar a decisão, isso foi em 2016, tive que tomar a decisão de sair, tive 3 reuniões para poder pedir demissão, e aí em 2016 é que eu fundei a Flow, e aí de lá para cá a gente vem tocando, e aí eu tô muito feliz, porque antes, olha o que acontecia, eu tava numa empresa muito bacana, todas as empresas que eu trabalhei na minha vida são muito legais, mas toda hora vinha na minha cabeça assim, gente, eu estudo tanto CX, eu preciso colocar isso em mais empresas, né, e aí me dava essa ansiedade. Então, a partir de 2016, eu decidi ser consultora e palestrante profissional nesses 3 temas. Que muito legal, mas sim, dá pra ver que você realmente entende muito de CX. E, Cláudia, você é uma pioneira, né, no assunto de Customer Experience, então conta pra gente quais foram os desafios de comunicar a metodologia pro Brasil, porque aqui no Brasil agora que tá começando a difundir isso. Então, como é que era isso há 9 anos atrás, 8 anos atrás, até chegar a data de hoje? Conta aí pra gente um pouquinho. Olha, foi muito difícil, porque eu não conseguia nem explicar para minha família com o que eu trabalhava, porque era um negócio totalmente novo, né? Então, eu fiz, só para você ter uma ideia, Camila, antes de eu sair do mercado corporativo, eu fiz mais de 50 palestras gratuitas. Antes de sair, eu só vinha cobrar as palestras depois que eu montei a minha empresa, mas antes era tudo gratuito e foram mais de 50 palestras gratuitamente. Então, eu só tomei a decisão de sair do mercado corporativo e abrir uma consultoria na hora que eu senti que o mercado estava procurando mais do que eu estava tentando falar. Então, eu investi muito em redes sociais na época e tal, e mesmo assim, quando eu saí, aqui no Brasil, a gente vive algumas ondas, né? Assim que eu saí do mercado corporativo e resolvi virar consultora,
CX, nessa época, que foi de 2016, não tem muito tempo, né, de 2016 até ano passado, um pouco, assim, CX era considerado muito atendimento. Então, a gente trouxe para o Brasil um conceito de CX, mas ele ainda estava muito voltado para atendimento. Então, de todas aquelas áreas que a gente trabalha, né, de todas aquelas áreas de CX, eu só via falar de atendimento. Agora, de 2019 para cá, é que eu vejo de uma maneira muito forte CX virando pauta estratégica. E aí, na hora que vira pauta estratégica das empresas, a gente começa a ver um investimento não só na questão de atendimento, porque tem que ter, mas também na definição da estratégia, na questão de cultura, ou seja, de abrir a mentalidade dos colaboradores para eles serem mais centrados no cliente, na própria questão de jornada, e não de inovações pontuais, mas olhar toda a experiência que o cliente está tendo, e não somente fazer pequenas inovações, né, inovações muito fragmentadas. A própria métrica, que o NPS é a métrica mais famosa, né, e o Tomás vai palestrar, o Fábio vai palestrar, ela ainda era considerada um olhar de uma métrica muito métrica xerife, né, que ela denunciava algumas coisas. Agora, a métrica também está indo como um programa de voz de cliente com um conceito muito mais estratégico para dentro das empresas, né? Então, foi todo um processo de evolução. As empresas viram que não adiantavam só ficar fazendo inovações pontuais, não adiantava ficar olhando só o atendimento, quanto internamente nada andava junto olhando para o cliente. Então, eu acho que foi muito, tenta implantar alguma coisa, vê que não é suficiente, tenta outro, e nós, né, eu, você e tal, como profissionais que a gente se propõe a ajudar as empresas, eu costumo dizer, profissional de CX que ajuda a empresa tem que ser resiliente, porque a gente sabe que a gente vai tentar uma vez, vai voltar, tentar uma vez, vai voltar, vai tentar, e é assim, desde o início. Então, não é um processo fácil, são altos e baixos assim, mas quem é apaixonado pelo tema, pega e vai, só vai. A gente não fica olhando muita coisa não, a gente só vai, né? Muito bom. Cláudia, você ganhou 2 premiações muito importantes, que é mundialmente conhecida. Conta pra gente quais foram e como é que você se sentiu ao ganhar essas 2 premiações? Olha que legal, essa última empresa que eu trabalhei, que eu fui responsável por estruturar a área de CX, né, do México, em todos os países do México para baixo, o primeiro projeto que eu desenvolvi lá, como eu já estava em contato com o pessoal dos Estados Unidos, eu sabia que tinha esse prêmio. E aí, o primeiro projeto que eu desenvolvi, a gente desenvolveu, eu estava dentro da empresa ainda, a gente desenvolveu, liderei o projeto, mas a gente desenvolveu o primeiro ano, não aplicamos nesse primeiro ano, a gente esperou gerar resultado no segundo ano, aí quando a gente teve o resultado, falou, olha, funcionou, né, a gente redesenhou toda a jornada e tudo mais, que a gente viu, a gente milhões e milhões de saving para a empresa e melhor experiência para o cliente. Aí a gente falou, não vamos aplicar. Aí nós aplicamos esse projeto para o prêmio, e foi a primeira vez que a América Latina teve essa premiação para cá. A gente já teve uma segunda, que é a Vivo ganhou o mesmo prêmio, acho que foi ano passado. Então, a gente já tem 2 vezes esse prêmio aqui na América Latina, uma pela empresa que eu trabalhava antes e outra agora pela Vivo, né? Então, que é o CX Innovation Awards, que é uma premiação que ele vai muito mais para profissionais que estão dentro das empresas, inovando com projetos e tudo mais, e o foco é muito isso. O segundo prêmio eu já tive fora do mercado corporativo. Ele é um prêmio voltado para profissionais de CX. Então, lá, dentre várias categorias, tem aqueles profissionais que são consultores e tudo mais. E aí, para essa categoria, eu fui indicada para ser, como é que eles chamam o prêmio? CX Impact Awards, que são profissionais que geram impacto em CX no mercado. Então, podem ser profissionais de empresas também, podem ser profissionais, consultoras como eu, você, ou empresas profissionais no mercado de pesquisas e tudo mais. Qualquer profissional de CX pode se aplicar a ele, sabe? Então, esse eu já ganhei, eu já estou perdendo as datas, eu acho que o da empresa que eu trabalhava foi em 2015, e esse foi em 2017, se eu não me engano. O que ninguém tira é que você foi a primeira, né? Então, primeira, ninguém vai tirar de você. Eu faço questão de me divulgar, assim, porque é muito complicado. Então, por exemplo, você desenvolver um projeto durante 2 anos para gerar resultados, você concorre com o mundo. Não é, tipo, não são candidatos só da América Latina, não, você concorre com o mundo inteiro.
Então, assim, eu tenho muito orgulho, é lógico que eu não fiz esse projeto sozinha, eu tinha todo um time gigante de fábrica, de concessionário e tal. No entanto, a gente replicou o prêmio, na época a gente replicou o prêmio, o troféuzinho que eu trouxe dos Estados Unidos, a gente mandou fazer um igual e distribuiu para 100%, eram mais de 20 pessoas nesse projeto, e todos juntos a gente conseguiu. Então, eu tenho muito orgulho de dizer, sabe, de trazer esse prêmio e tal, não sei o quê. Não gostaria que ficasse só... Eu gostaria de ser a primeira, mas não ser a única. Eu gostaria que mais e mais profissionais conseguissem para lá tirar essa não só a certificação, mas trazer essa premiação para a América Latina, né? Eu quero mais profissionais para que eles olhem para a América Latina, porque a gente faz muita coisa legal. Às vezes a gente tem a ideia de que tudo que vem lá de fora é melhor. Não, a América Latina faz muita coisa legal. Eu vejo muito pelos meus clientes que são globais, que a América Latina ela vira referência em CX pelas iniciativas que eles estão desenvolvendo para o resto do mundo, e a gente leva, por exemplo, a gente tem cliente aqui que a gente vai replicar os nossos projetos para eles e que eles vão levar para o mundo. Então a gente tem que bater no peito, ter muito orgulho, e a gente precisa de mais profissionais da América Latina trazendo essa premiação para cá. Nós somos muito bons, tem muita coisa legal acontecendo aqui no Brasil, na América Latina, e a gente precisa se orgulhar e levantar uma bandeira dessa, sabe? Pelo menos você já está representando a gente, já não importa que um brasileiro, uma brasileira, melhor de tudo, uma mulher, trouxe esse prêmio pra gente. E Cláudia, o que o cliente significa para você? O cliente, para mim, ele representa um porquê maior do que produtos e serviços que estão no mercado, sabe? Porque uma empresa fazer produto e serviço e olhar só para isso, ela consegue melhorar, evoluir, mas ela não gera impacto, né? Quando você traz a visão de cliente, quando você considera o cliente, você cria um motivo maior para você fazer o que você faz, né? Então, não é simplesmente o ganhar dinheiro, não é isso. Você tem um motivo maior, porque na hora que você pensa o impacto que algumas empresas têm na vida das pessoas, isso é uma coisa, para mim, é encantador. Eu chego a me emocionar, assim, sabe? Eu sou daquelas que se emociona com uma propaganda bem feita. Não, eu custo a chorar, mas tem algumas coisas que eu falo, putz, isso é muito maior do que algumas coisas. Quando você vê um impacto maior, um significado maior, e eu não estou dizendo que não tenha problemas, né? A gente... Você sabe junto comigo, Camila, às vezes a gente não pode romantizar CX, né? Não tem uma empresa na face da Terra que vai viver 100% entregando melhores experiências. A gente precisa quebrar isso. A gente ainda não tem empresas que funciona 100% por robô. Enquanto tiver ser humano, a gente pode ter erros, a gente pode não entregar. A questão é como que a gente encara isso, né? Como que as empresas fazem isso? Então, na hora que você coloca, putz, você tem cliente lá fora e você tem um porquê, um impacto maior. Eu acho que isso tem uma conexão emocional muito forte para o seu negócio, né? Então, assim, você não trabalha só para o lucro, você não trabalha só para colocar produto no mercado ou prestar um serviço. Você tem que olhar o impacto que você gera. E, para mim, o que representa isso é o cliente. O cliente, para mim, é a razão maior do que simplesmente fazer produtos e serviços, sabe? Cláudia, desses anos aí que você vem trabalhando com cliente, conta pra gente algum case de sucesso que aconteceu. Eu acredito que deve ter vários aí, mas conta um ou dois pra quem tá assistindo a gente agora. Olha, deixa eu ver algum que eu possa divulgar, porque às vezes as pessoas me pedem para contar casos e a gente não pode por causa dos clientes, né? A gente não tem a autorização do cliente para poder contar. Mas tem um cliente meu que, na verdade, é um grupo que tem 6 empresas. A gente cuida, a gente está há 3 anos e meio dentro desse cliente, que é um grupo e ele tem 6 empresas embaixo. Eu não vou falar as marcas porque eu não tenho autorização. Mas é uma empresa que me orgulha muito da forma que eles estão trabalhando. Imagina você tocar CX em 6 marcas ao mesmo tempo de um grupo, e não é um grupo pequeno, é um grupo muito grande, e você cascatear as 6 áreas core de CX em todas as 6 marcas. Então, só para você ter uma ideia, eles vão bater só de embaixadores de CX, se você junta a rede deles, né, os distribuidores e tal, se você junta as próprias fábricas, né, todo esse conjunto, a gente está falando aí de quase 500 embaixadores de CX, levando a voz do cliente, né? A gente está falando aí de várias jornadas sendo mapeadas, a gente está falando aí de um trabalho de cultura, capacitação, investimento pesado nas pessoas, que vai gigante. Então,
é uma empresa do mercado B2B que está conseguindo tocar CX em 6 marcas ao mesmo tempo, com toda a sua rede de concessionários abraçando a causa, indo, e futuramente provavelmente a gente vai divulgar bem, né, porque lá tem uma profissional de CX que está tocando tudo nas 6 áreas, nas 6 marcas, e as 6 marcas têm seus profissionais de CX olhando para CX também, e eu tenho certeza que eles vão divulgar esse trabalho lindo que eles estão fazendo. E vai ser muito bacana, porque é um grupo inteiro de 6 marcas. Como eu estou lá há 3 anos e meio, né, como consultora deles, é muito lindo ver do presidente embaixo, e de novo, não é que é fácil, não é que tudo sai 100%, mas é uma consistência de 3 anos e meio aí, e vai vir muito mais, e eles já estão colhendo resultados muito positivos. Eu queria poder contar, mas eu ainda não posso, e eu acho que eles é que tem que fazer esse case, eles é que tem que contar o case e tudo mais. Mas a gente ainda vai fazer uma comunicação interna agora, eles, né, vão fazer uma comunicação interna de todos os resultados que eles já tiveram até agora. Eu me orgulho muito, Mas igual a eles, a gente já teve cliente no mercado de varejo, a gente já teve cliente no mercado, a gente tem cliente no mercado de educação, no mercado de bebidas e tal. Então é fantástico. No mercado financeiro a gente tem. Então, assim, eu queria poder contar todos, mas eu não posso, né? Eu não tenho muito. Tá tranquilo, eu não vou insistir, não. Me conta, pra quem tá assistindo a gente agora, qual é a dica que você daria, recomendação, para quem quer plantar o CX dentro das organizações? Camila, a gente tem que dividir isso agora, tá? Se você tivesse feito essa pergunta para mim antes do Covid, eu teria te dado uma resposta. Agora, com o Covid, eu vou dar outra resposta. Por que isso? Porque antes do Covid, eu provavelmente chegaria para você e falaria assim, olha, o profissional de CX que quer implantar, tendo ou não uma área de CX, o que ele precisa ver é olhar tudo que a empresa, ajudar a empresa a olhar tudo que está fazendo, para descobrir onde que o cliente está passando, né, tem dificuldade de fazer negócio, criar conexão emocional e tal, tudo aquilo que realmente tem que se fazer. Só que num cenário de Covid, onde várias empresas, a maior preocupação delas é caixa, ninguém pode dizer que acabando a quarentena, voltando, as lojas reabrindo, que as coisas vão fluir em termos de faturamento, em termos de resultado para as empresas, como era antes. Porque talvez a gente entre numa crise aí. Então, o que eu estou dizendo para o profissional de CX é, fale a mesma linguagem da alta liderança. Se a alta liderança está com um discurso de salvar o caixa ou reduzir despesas para não ter que mandar ninguém embora, o profissional de CX ele tem que ser capaz de olhar para isso e falar, ok, então como é que a gente pode reduzir despesas sem prejudicar a experiência do cliente para a gente poder ajudar a empresa para depois ela investir no que precisa investir. Né? É muito complicado, eu fico imaginando uma empresa que está com dificuldades, preocupadas com caixa e tudo mais, a gente chegar lá e falar que a gente tem que fazer vários wow moments, que a gente tem empresas, tem clientes meus que eles estão dizendo, agora é a hora de inovar. E eles têm caixa, eles estão investindo, eles se prepararam para uma possível dificuldade, então agora eles estão fazendo mapeamento de jornada, eles estão acelerando em CX. Por quê? Porque na hora que isso voltar, eles estão preparados. Agora, tem empresas que não, tem empresas que estão dizendo, olha, eu não sei como as coisas vão voltar, eu preciso fazer caixa, eu preciso segurar em custos para não ter que demitir ninguém. O profissional de CX que tiver nessa empresa que está botando o pé no acelerador, venha com as inovações, que não precisa ser disruptiva. Tem uma frase que eu falo muito nos meus cursos, que seja excelente no básico. Então, mesmo essas empresas que estão acelerando e tal, não sei o quê, botando o pé no acelerador, pode vir com inovação e tal, mas foca em ser excelente no básico. Aquelas que estão olhando o custo, aí é que elas têm que ser excelente no básico mesmo, fazer o arroz com feijão bem feito. Para essas empresas que estão segurando as pontas de redução de custo e caixa, essas empresas precisam focar no arroz com feijão bem feito. Não é hora de sair inovando, criando coisa muito disruptiva e tal, não sei o quê. Para as outras que ainda têm caixa, faz o arroz com feijão bem feito e bota umas pitadas de inovação. Eu acho que o profissional do CX ele tem que ter essa visão, sabe? Ele não pode achar que vai voltar com todos os conceitos de CX e tal, não sei o quê, parará,
porque existe um monte de desafios que cada empresa é uma empresa e a gente precisa olhar. Entendi, muito boa. Pega a dica, viu? Muito boa mesmo. E agora, falando um pouquinho do CSX Week, conta um pouquinho sobre a sua palestra, vamos deixar a galera curiosa para não perder de jeito nenhum. Bom, eu vou falar sobre estratégia de CX, né? Ou seja, o que acontece? As empresas, a gente veio de um momento de todo mundo buscar inovação, com design thinking, com as metodologias ágeis e tal, não sei o quê. Só que aí as empresas começaram a perceber que é muito importante, que a gente tem que fazer, só que na hora que cada área na empresa começa a olhar para suas inovações por conta própria, e isso ainda é positivo, mas sem uma diretriz maior, a gente tem inovações fragmentadas. Aí a gente corre o risco de enfraquecer a marca. Então, por que eu quis trazer o tema de estratégia de CX? Porque o ideal para as empresas é tirar um tempo, definir uma estratégia de CX, ou seja, onde que eles querem chegar daqui 3 anos, como é que eles querem ser reconhecidos no mercado pelo como eles entregam a experiência. Na hora que você define isso, aí empodera as áreas com todas as metodologias que existem para que elas possam inovar as experiências, mas sempre olhando para esse norte, de onde a gente quer chegar. Porque aí a gente fortalece a marca, a gente não corre o risco de criar experiências fragmentadas. Então, na minha palestra, eu quero trazer alguns erros que as empresas não podem cometer na hora de fazer a definição dessa estratégia de CX, porque vai ajudar muito. Muito bom, eu não vou perder por nada. Se você também não vai perder, se inscreve lá no CSX Week, www.csxweek.com.br. Cláudia, e para quem quer encontrar você, quer te acompanhar, quer conhecer mais da Flow, como é que elas fazem para te encontrar? Olha só, eu tenho um canal no YouTube, que é Cláudia Vale. No entanto, tem uma série de lives que a gente lançou agora, a gente vai voltar com o CX Now agora com uma série de lives, e tem o meu Instagram também, que é Cláudia Vale _CX, e também tô no LinkedIn como Cláudia Vale. Então, qualquer um desses canais aí, não sou boa, gente, de responder rápido, eu não sou, sinceramente, o que eu preciso melhorar na minha vida é taxa de resposta, sabe? Eu não sou de responder rápido, mas eu respondo, demora um pouco, mas eu respondo. Mas esses são os 3 canais que as pessoas conseguem me achar mais facilmente. Eu não olho o Facebook, posto as coisas lá, mas meu time até vai se apoderar do Facebook, eu não olho o Facebook, não olho o Twitter direito também, mas o Instagram, o LinkedIn e o YouTube eu olho praticamente todo dia. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar todos os links dela para assim que você estiver assistindo esse vídeo, já clicar e já chegar na Cláudia. Cláudia, eu queria te agradecer, parabéns pelo seu trabalho. Você realmente é uma referência brasileira sobre o assunto de CX e CS e a gente está muito, mas muito felizes de você estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a você, já te disse isso uma vez, Camila, admiro demais essa coragem de fazer um evento desse, trazer tantas pessoas, olha, as pessoas, a maioria das pessoas que estão ali eu admiro muito, são pessoas que eu gosto sempre de assistir, de ver do mercado, obrigada por você trazer pessoas do Brasil e reforçar esse conceito. Você está trazendo pessoas de fora para incrementar, mas tem muita gente boa do Brasil, muita gente que faz muita coisa boa e que a gente tem que se orgulhar e valorizar. Então, parabéns, eu tiro o chapéu para você por essa iniciativa, obrigada pelo convite e vai ser ótimo. Eu também não vou perder nenhuma palestra de várias pessoas que estão lá, que eu sou fã demais. Eu que agradeço.